Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra que vai ser lida nesta hora. Ó Deus bendito, reconhecemos, ó Pai, a nossa limitação. Sabemos que não é possível a nós, e é bom que seja assim, para que honra e glória sejam todas para Ti, ó Pai. Então, diante disso tudo, eu não tenho outra alternativa senão, ó Pai, te suplicar o Teu favor, a Tua intervenção, ó Pai. Senhor, que se Tu não falares, nada acontecerá. Precisamos, ó Deus, que Tu venha nesta noite manifestar o Teu favor e a Tua graça, a Tua glória, e falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas, ó Pai, instruir-nos, ó Pai. Ó Deus, eis aí o Teu povo que veio para ouvir a Tua voz, porque sabemos, Senhor, que quando Tu falas, coisas gloriosas acontecem. Quando Tu fala, o inferno estremece. Quando Tu fala, onde a morte chega a vida, aonde a tristeza chega a alegria. Quando Tu falas, Senhor, a instrução acontece. Ó Deus, quando Tu falas, ó Pai, a alegria se faz em meio às tristezas. Ó Deus, quando Tu fala, o inferno não pode resistir. Porquanto, ó Pai, nessa noite, manifesta o Teu favor, ó Deus, fala aos nossos corações. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós, nesta hora, repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo, toda palavra de maldição que haja nessa noite. Cura, salvação, libertação para a glória do Teu nome, ó Pai. Visita-nos nessa noite, visita essa localidade, nas ruas, nas casas, nas famílias, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua alegria, trazendo o Teu favor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vai saber que o que o detém para o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições como vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Eu peço, amados, que tomem assento, por favor. O início desse texto fala sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Qualquer pessoa que tem sensibilidade ao Espírito percebe o quão perto está a volta de Jesus. E essa mensagem que tem por título, o que é a marca da besta? Precisamos falar, memorizar o quanto de sinais evidenciam a volta de Cristo. Há poucos dias um terremoto que matou muitas pessoas, milhares de pessoas, tá? A depravação moral que aumenta exponencialmente, a falta de amor das pessoas nunca houve. Hoje nós vemos
as pessoas dando mais proteção aos animais. Não que nós não amemos animais. Eu, por exemplo, tenho 2. Mas hoje, você seria mais punido se você fazer mal a um animal do que a uma pessoa. Hoje, já não existe mais proteção. Paz, irmão Anderson. Existe mais proteção para um animal do que para um bebê no útero de uma mulher. Então, a ausência de amor, a ausência de respeito à vida, também é uma evidência da volta de Cristo. A quantidade de apostasia que existe hoje é algo surreal. Quantas heresias graves. Isso tudo grita que Jesus está voltando. Quantas pessoas que serviam a Jesus e apostataram da fé. Eu conheço, eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que você fala, não consigo entender como essa pessoa largou Jesus. Tudo isso anuncia a volta de Cristo. Outra coisa que anuncia a volta de Cristo, está aqui escrito, já o mistério da injustiça opera. Qual o mistério da injustiça que opera? Hoje as pessoas acham normal um aposentado trabalhar a vida inteira e ganhar um salário que, se comparado a um parlamentar, podemos colocar o aposentado no posto de um mendigo e ele de um rei, porque é surreal a diferença. É surreal, é astronomicamente surreal. Então, nunca houve tanta injustiça. E a coisa é tão séria que eles lidam com isso naturalmente. Eles aumentam seus salários de forma natural. O país em crise, vindo uma pandemia, ou seja, não há senso de justiça. E se a gente for falar de injustiça social, a gente vai ficar só nisso hoje à noite. Então, tudo isso mostra a volta de Cristo. A natureza geme e dá sinais. Vemos a natureza em convulsão, num lugar seca, no outro lugar água demais, no outro lugar fogo queimando tudo, alguns lugares a terra está se abrindo, gritando que o rei está voltando. Mas uma coisa grita muito mais alto do que isso, e é a vinda do anticristo. E aqui o apóstolo fala com muita clareza e propriedade. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, que não vos volvais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes da vinda de Cristo se manifeste. Quem se manifestará? O homem do pecado. Então, não sou eu que está te informando isso, é a palavra está dizendo que antes da vinda de Cristo, o anticristo vai se manifestar. E como ele vai se manifestar? Quem está no Evangelho pelo menos há 20 anos vem vendo toda essa trajetória, porque ao contrário de que algumas pessoas pensam, que o diabo seja um lobo rabudo e inconsequente, não, ele é astuto e ardiloso. Você pode tirar pela forma que ele tem se entranhado. Observe o braço do anticristo. O que é um dos braços do anticristo? O comunismo. Eles chegaram metendo o pé na porta? Não. Eles acessaram as universidades, foram tomando a mente das pessoas, tomou a universidade e foi devagarzinho. E há quem diga, poxa, mas a igreja tem
deveria ter se alertado e colocado políticos para defender a moral. Não tem jeito, aconteceria. Tem gente achando que a igreja está na terra para montar um partido político. A Bíblia fala que Jesus disse assim, olha, os discípulos achavam que iria restaurar o reino. Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo. A frustração de alguns com Jesus é que eles achavam que Jesus ia promover o quê? A libertação de Israel naquela época, porque Israel pagava imposto para Roma. Como é que pode? Israel era comandado pelos romanos. E Jesus disse com toda a clareza, o meu reino não é desse mundo. Mas a pergunta é, por que Deus permitiu que eles tomassem as universidades, colocassem homens em lugar de autoridade, aprovando leis para destruição da família? Quem está ligado sabe o que eu estou falando. Por que Deus permitiu isso? Primeira coisa que a palavra tinha que se cumprir. O anticristo vai vir com muito poder. E ele instalou o seu reinado. Então, nós começamos a ver que ele trabalha de forma cadenciada, constante, de maneira invisível. Ele imita um pouco a Deus para se manifestar. E por que foi dessa forma? Aqui já está dizendo, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram ouvir a palavra, não aceitaram a palavra, não quiseram a palavra, quiseram esse novo evangelho que pode tudo. Eles não querem o evangelho da Bíblia, porque Jesus disse que o reino do céu não vem com aparência exterior. Eles preferiram um pseudo-evangelho que enche os olhos, mas não liberta. Então, o que é a marca da besta? Abra, por favor, amados, Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a besta, e faz com que todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E como nós percebemos, ele se manifestando, tudo hoje é numerado, já está tudo certo. Já há pessoas aí usando um chip a nível de quê? De tratamento para a saúde. Então, não estou aqui dizendo que o que é ainda a marca da besta, que seja um chip. Eu só quero que você perceba, primeiro, como ele veio tomando a terra, colocando, implementando tudo aquilo que havia em Babilônia.
E como eu tinha dito, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que o anticristo fizesse todo esse reinado? Aqui está dizendo que foi permitido. A gente vai dividir em duas partes. Por que que foi permitido? Porque hoje acontece no mundo a mesma coisa que aconteceu em Babilônia. Por que que o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia? Simples. Deus abençoava Israel. Israel começava a fazer imagem, idolatrar e a pecar. Aí Deus enviava juízo. Aí o povo se convertia. Quando tudo estava bem, ele voltava a idolatrar. Aí Deus mandava juízo e ficava nisso. Aí que Deus olhou para... Vocês gostam... como é que é o negócio? Vocês gostam de quê? De ídolos. Então, eu vou mandar vocês para um lugar que vocês vão se fartar de ídolo. É igual aquelas mães que não tem juízo e o filho assalta a geladeira, aí a mãe dá um castigo dela. Agora tu vai comer esse doce todinho. Não faça isso, tá? Isso é pecado. Você pode até fazer o teu filho ficar doente, mas tem mãe que antigamente fazia isso, não é verdade? Deus fez isso com o povo. Vocês gostam de ídolo? Legal. Então eu vou mandar para vocês num lugar que o que não vai faltar é ídolo. E eles foram presos, deportados para a Babilônia, e lá o que não faltava era ídolo para eles. A Bíblia fala no livro de Pedro, que é ao contrário de que pessoas pensam, que o juízo começa pela casa do Senhor. Tem gente está achando que primeiro Deus vai mandar juízo para o mundo, para depois para a gente. Não. A Bíblia fala que é necessário que o juízo comece pela casa do Senhor. Mas, pare para pensar, está certo ou está errado? Está certo, irmão. O povo vivia na prostituição, na idolatria, no pecado, que não conhece a palavra, não merece a punição que a igreja merece, porque ela tem a palavra, ela lê na Bíblia que está errado, mas faz. Quem merece mais punição? Quem conhece ou não? Você deixa, hoje em dia não tem mais isso, né? Você deixa seus filhos em casa e vai trabalhar. Tu chega e está tudo quebrado. Quem vai ser cobrado? O de 2 anos, que não entende nada? Claro que vai ser os mais velhos. Vocês mais velhos, você não viu que está tudo quebrado aí? Você não vai cobrar dos pequenos. E Deus, como Ele é justo, muito mais justo do que eu e você, Ele enviou o juízo pela casa de Deus. Porque hoje o mundo não está acreditando mais no Evangelho, porque a igreja dá mau testemunho. Então a cena se repete. A igreja nem percebe, mas ela está sendo levada para onde? Para a Babilônia. Só que hoje a Babilônia que o povo é levado é diferente daquela época, porque hoje, como que você vai na rua a hora que você quiser? Abriu aqui, tu está na rua, não é assim? Ainda mais agora com o metaverso. Então, hoje as pessoas são prisioneiras dentro de casa. E está escrito aqui que Deus enviaria o espírito do erro para aqueles que não receberam o amor da verdade, tiveram prazer na iniquidade. A Bíblia já falou que algo é pecado, mas aparece uma apóstata dizendo que não é mais pecado, o povo aceita. Não é isso? E vamos ver. O povo de Israel gostava de idolatrar imagens, que já era um problemão. E hoje, não existe no mundo uma igreja que é mais idólatra, nem a igreja católica ganha da igreja evangélica na idolatria. Só que a idolatria é pior do que a igreja católica, porque ela idolatra o quê? Idolatra pessoas. É só você ver. Crente que idolatra políticos. Quantos crentes puseram toda a sua esperança num candidato que não ganhou e entraram em parafuso? Tem esse povo aqui, né? Claro que algumas pessoas estão pela internet, que moram longe,
Mas bota uma placa aqui de um pregador, de uma celebridade gospel. Ia caber aqui? Ele tem que descer cadeira, né? Que não ia dar. Mas por quê? Por Jesus? Pela idolatria. E a idolatria é algo tão louco, que quando você idolatra uma pessoa, você fica cego para a verdade, e você aceita qualquer aberração. E a prova que a idolatria é grande, que esses falsos pastores, esses falsos mestres, mandam pessoas fazer loucuras, e você abrir a internet e você vai se fartar de ver, e elas fazem. E o pior, a idolatria é tão grande, que esses falsos mestres pregam mensagem de mentira, que na Bíblia não está escrito, e as pessoas aceitam. A Bíblia fala que não, mas aquele meu grande teólogo, aquele meu grande pastor fala, aquele meu grande bispo falou. Que diferença tem essa idolatria para as outras? Então, Deus permitiu que o anticristo fizesse isso tudo. O povo não gosta de um ídolo? Como é que o comunismo faz? Quem estuda sabe, né? Ele acaba com as religiões. E agora, como é que é lá na China? Lá dentro da igreja está lá a foto do ditador. Na casa, eles querem ser adorados. Os anticristos estão espalhados por aí. Só que o pior disso, que existe anticristo dentro da igreja. Pastores, líderes que são idolatrados. A crente, que você pode falar mal do filho dele, você pode falar mal da mulher dele, mas se você ousar questionar algo que o pastorzão dele fez, ele vai querer até te bater. Isso é o quê? Idolatria. Então, Deus permitiu que a igreja fosse levada para a Babilônia. Por quê? Porque ela é idólatra, irmãos. A igreja de hoje, ela é idólatra. A igreja evangélica hoje dá de 1000-0 na igreja católica em idolatria. A igreja católica passa vergonha com a igreja evangélica na idolatria. Porque a única forma para alguém ficar cego do que a Bíblia fala que é pecado e aceitar, não tem outra palavra, a não ser idolatria. Não tem, irmãos. A Bíblia já está dizendo, não é assim. Mas se o ídolo dele gosta de falar que é. A Bíblia fala, não ajunteis tesouro na terra, ok? Não é não, irmão. Ou não, tem um mais ou menos não. Não. Os líderes deles são milionários. Eles acham normal. Qual o apóstolo que enriqueceu a igreja? Alguém conhece? Nenhum. Então, a Bíblia fala, não ajunteis tesouro na terra. O líder deles é o primeiro a enriquecer com o dinheiro da igreja. Normal. Qual o nome disso? Idolatria. Então, Deus fala, vocês gostam de idolatrar pastores, líderes? Legal, aguenta aí que eu vou mandar para vocês. E está tudo armado, irmãos. Ninguém vai parar o comunismo. Ninguém vai deter o anticristo. Não fica tranquilo, irmãos, que vai chegar no Brasil. Tem gente falando que vai chegar no Brasil. Países, irmãos, a China, estão arrancando as cruzes, está acabando com as igrejas, que lá tu tem que adorar o ditador. Mas por que Deus está permitindo? Por isso, irmãos, coloca aqui o nome de uma cantora famosa, de um cantor famoso, uma banda famosa, que cobra dinheiro alto para ir na igreja, a igreja enche para idolatrar cantores. Como que pode isso? Você acha que Deus... Tem gente que pensa que Deus é... Acho que pensa que Deus é bobo, né? Culto de oração, estudo da palavra, bota um cantor famoso. Irmãos, tu acha que Deus não vê isso não? E quanto eles ganham para isso? E alguns dessas bandas gospel, nem vida no altar não tem. Hora e outra, sai aí na mídia os escândalos, que nem compensa falar, de tão nojento que é. Então Deus falou, vocês querem ídolos? Tranquilo. E já está tudo armado. E a cegueira é tão grande, que líderes, esses líderes são idolatrados. Foi lá, no Vaticano, beijar a mão do Papa e chamar o Papa de santidade.
Aí a pergunta, eles saem de lá? Não. Por quê? Porque idolatram. Já viu como é que a idolatria é? Já viu? Se você não já viu, eu que já viu. A idolatria é assim, irmão. Acontece muito isso. Uma menina começa a namorar um rapaz, ou casa, e o rapaz bate nela, agride ela, e ela aceita aquilo. Eu pergunto, esse rapaz que agride fisicamente essa menina, ama ela? Não. Essa menina que aceita ser espancada pelo namorado ou marido, ama esse marido? O amor não cega. Ela é idolatra, e aí ela aceita. Então, os crentes de hoje aceitam ver seu líder andando de jatinho, morando em mansões, é porque elas perderam a noção. A idolatria cegou os olhos dela. Então, por que a idolatria cegou os olhos delas? Porque elas não lêem a Bíblia. O meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Eles querem objetos ungidos, eles querem celebridades famosas, mas não querem estudar a palavra. Porque se estudassem a palavra, eles veriam que estão seguindo a homens corruptos. Por isso Isaías disse: ah, povo meu, os que te guiam te enganam, destroem o caminho das suas veredas. Um outro motivo pelo qual as pessoas aceitam seguir esses homens é porque não lê a Bíblia. Ah, não, eu vou ficar lá mesmo porque eu sinto a presença de Deus lá onde eu estou. Então, tem gente achando, irmãos, que uma pequena visitação que Deus faz hoje é tudo que Ele quer fazer. O povo hoje, os evangélicos estão com tanta fome, estão tão vazios de Deus, que, já viu quando a gente está com fome e já deu a hora da comida, que aí você pega assim um pouquinho de arroz puro e já come, já, que alegria, né? Porque estamos com fome. A igreja está assim. Elas acham que tudo que eles têm para fazer é aquilo. Aí, quando estão no culto, ficam alegres. Quando vão para casa, bate a depressão, bate a angústia, bate o desespero, bate a ira. Se pudessem, moravam na igreja. Estão acostumados a beber água de conta-gota. Imagina bem você com sede, aí dá 3 gotinhas na boca. E sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Amados, onde a igreja está hoje? Irmão, a igreja está em Babilônia. A igreja evangélica do Brasil e do mundo já entrou em Babilônia. A diferença agora é que as prisões estão no cérebro. E é pior. É 1000 vezes pior. As pessoas estão robotizadas. Mas por que não estudam a palavra? Abra a sua Bíblia, por favor, agora, em Apocalipse 18. No início do capítulo, que a gente não vai ler todo por causa da hora, está escrito assim: a queda de Babilônia, lamentações sobre toda a terra. A queda de Babilônia, lamentações sobre toda a terra. Observe o que fala no 4. Não vai dar para ler tudo por causa do horário. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Bom, primeiro entendimento aqui, que o povo está sendo levado para a Babilônia, mas ele tem uma chance de sair. Porque se Jesus está falando, se Deus está falando para sair, dá uma forma de sair. Como é que se sai? Lendo a palavra, irmãos. Parando para pensar, até que ponto eu posso aceitar as loucuras que acontecem na igreja, que colide com a palavra? Por qual motivo? Pelo cargo que você tem lá? Eu fiquei arrasado outro dia. Um cliente meu falou assim: eu estou numa igreja que eu reconheço que ela apostatou da fé, mas eu estou lá só por... Ele falou com todas as letras: eu estou lá só por causa da banda.
Tu vai morrer dentro desse aquário. Aqui está dizendo: sai do meio dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Não é eu que está falando. Agora, sabe qual é o motivo que alguém ainda fica em Babilônia? Nesse mesmo capítulo, observe o 23. Lembrando que Apocalipse, irmão, significa revelação. Pelo Apocalipse você entende muita coisa na Bíblia. 23. Não, olha, o 22 e o 23. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas e de músicos, de frauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. A luz de candeia não se mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Quem é o esposo, igreja? Jesus. Quem é a esposa? A igreja. O texto está dizendo que não mais se ouviria mais a voz de Jesus. Ué, mas Jesus fala em Babilônia? Fala. Uma coisa é Deus falar, outra coisa é Ele aprovar que você fique lá. E talvez você se pergunte: por que Jesus fala em Babilônia também? Amados, Deus é justiça. Alguém coloca no nome do lugar, igreja. Alguém que não entende nada do evangelho, entra lá. Pode ser penalizado? A palavra diz o quê? Onde houver 2 ou 3 eu estaria. Então, por amor de 2 ou 3 que esteja em Babilônia, que ainda não entende, ele fala. Ele fala em Babilônia. Só que essa pessoa que entrou numa igreja, que já está em Babilônia, se ela lê a Bíblia, ela não vai ficar naquele lugar. O problema é que o povo não gosta de ler a Bíblia. O povo não gosta de examinar as Escrituras. São elas que de mim testificam. Preferem comer pela mão dos outros. Ou preferem guardar as tradições. Não, eu estou nessa igreja que tem 200 anos, meu pai foi dela, meu avô foi dela, meu bisavô foi dela, e eu não saio dela. Deus não tem compromisso com placa de igreja? Então Deus fala, irmão, em Babilônia. Mas, amados, uma coisa é Deus falar em Babilônia por amor àqueles que não entendem nada da palavra e não podem ser penalizados, eles não são culpados. Outra coisa é o que Deus operava nas igrejas do passado. Por que as igrejas do passado eram avivadas? Porque o culto era para o Senhor. O culto era para o Senhor, irmãos. Hoje, se fulano não cantar no culto, já sabe que vai perder um dizimista. Aí tem que deixar. Hoje, o camarada pergunta: você quer Jesus? Não, não quero não. Ah, não. Puxa, mas Jesus... Não quero não. Puxa, vamos lá para a igreja. Ah, eu não gosto de igreja. Ah, tu gosta de quê? Ah, eu gosto de dançar. Ah, é? Eu faço balé. Ah, então, já sei. Vão lá para a igreja que tem um grupo de coreografia. Aí você vai para lá. Hoje a igreja está assim, está agregando pessoas. É um clube social. Aí você vai ficar até... Quem sabe você se converte? Aí dá um banho no camarada, dá um cartão de membro, ele fica lá. Você quer Jesus? Não, não quero não. Puxa, mas Jesus é tão... Ah, que Jesus nada, eu quero curtir a vida. O que você faz? Ah, eu toco guitarra. Rapaz, vamos lá, tem uma banda maravilhosa lá, vai lá para você tocar com a gente. Hoje estão agregando pessoas que nunca se converteram, nunca tiveram um encontro com Deus, porque é mais fácil. E ainda fala assim: fiz-me fraco para com os fracos. Amados, o evangelho é radical. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, ele foi radical. Para o jovem rico, ele falou: tu quer me seguir? Vende tudo. Ele sabia que o amor daquele jovem rico estava no dinheiro. Todo mundo que se encontrou com Jesus ouviram palavras decisivas, e ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não falou: venha receber a sua bênção, vem aqui que tem uma banda para você tocar, uma coreografia para você dançar.
E a pergunta é: por que o diabo criou o entretenimento na igreja? Será que você sabe? Ele tinha que arrumar uma forma de tirar a força da igreja. Ele tinha que fazer algo que conseguisse parar o poder da igreja. Então, hoje, o culto não é mais para o Senhor. As pessoas falam: eu não gostei do culto, não. Aquele pastorzinho baixinho é muito nojento. O culto não foi para você. Quem tem que gostar do culto é o Senhor, que Ele que recebe a adoração. Então, Paulo escreveu que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amados, o diabo sabe o que muita gente não sabe. Tem gente que pensa que aceitou Jesus e foi batizado nas águas, que a carnezinha dele se converteu. Só que não. Carne nunca vai se converter. Por isso, no arrebatamento, ficaremos livres dessa carne pecaminosa. Então, enquanto estivermos na carne, temos que fazer o quê? Tomar a nossa cruz a cada dia. Então, já que esse povo que está vindo por evangelho não se converteu, não vai querer carregar a cruz, não é verdade? Então, o evangelho é a moda do crente. O que você quer? Você quer orar? Você quer ler a Bíblia? Você quer jejuar? Não, eu quero dançar. Eu adoro dançar. Eu adoro ir para a igreja para dançar. Eu sou dançarina. E você? Eu adoro cantar. Aí arruma uma vaguinha. Por que a igreja do passado era poderosa? Porque ela sabia que esta casta de demônios só se vence com jejum e oração. O diabo conseguiu tirar a força da igreja. Leia Atos dos Apóstolos. Qual era o cotidiano da igreja? Qual era? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. E hoje a coisa é tão triste que alguém ainda fala assim: puxa, eu não consigo. Quer dizer, então, para eu ver uma igreja avivada, eu tenho que fazer igual antigamente, que os crentes oravam 2 horas, 3 horas. Não. Você tem que entender por que os crentes oravam 2 horas, 3 horas. O crente de antigamente não orava 2 horas, 3 horas, 4 horas sem parar, por motivo qualquer não. Eles começavam a orar, para orar 1 hora, e começavam a sentir a glória de Deus, a presença do Eterno, e não conseguiam parar de orar, porque a glória de Deus se manifestava, porque o culto era para o Senhor. Pessoas que antigamente se drogavam na cocaína, na maconha, paravam, porque conheceram uma dose mais forte. É isso que hoje a igreja não conhecem. É só a emoção de ver um cantor famoso, e choram no culto, e se alegram no culto, e chegam em casa, estão vazios, irados, depressivos. Não tiveram um encontro com Deus, nunca sentiram a presença do Senhor. Apenas uma emoção, um arrepiozinho. Povo meu, povo meu, os que te guiam te enganam, destroem o caminho das suas veredas. Hoje nós vemos pessoas nas religiões espíritas tendo muito mais intimidade com os espíritos lá do que o crente com o Espírito Santo. Houve um carnaval que a atuação era tão forte das entidades, para todo mundo ver, na avenida, um homem levitava. Não tinha mágica não, era levitação mesmo. Hoje eu vejo crente achando: eu não tenho essa chamada. E a idolatria é tão grande, que eles falam assim: olha, eu sou o sacerdote, e vocês tudo vão comer na minha mão. Eu vou lá no monte orar, e vou trazer uma rosa ungida. Eu vou lá em Israel trazer uma água ungida. E fica aquele monte de coelho assustado, comendo na mão desses ídolos, porque não leem a Bíblia. A Bíblia diz que quando Cristo morre, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não há mais separação entre nós e Deus. Temos ousadia para entrar no santuário.
aquele lugar onde só entrava o sumo sacerdote. Jesus entrou e abriu o caminho para a gente passar, mas eles preferem comer na mão dos homens. Eles preferem comer na mão dos homens, porque amam idolatrar. Ai, o carrão do meu pastor, a casona do meu pastor. E mais, fazem a mesma coisa que Israel fazia. Pensam que esse aqui, ó, muito bonitinho, isso aqui não é igreja não, irmãos. A igreja somos nós. Eles amam o prédio, a organização. Sabe por quê? Que a igreja foi levada para a Babilônia? Ao invés de estarem conectadas com Cristo, estão conectadas a uma placa de uma igreja, a uma estrutura de concreto e cimento. Sim. A nossa conexão não é com placa de igreja, não é com templos físicos. A nossa conexão é com Cristo. E agarrados a uma convenção, agarrados a uma placa de igreja, caminharam com seus próprios passos para a Babilônia. É por isso que hoje existe tanta enfermidade na igreja, tanto problema, porque Deus já não opera mais na sua igreja. Sabe por quê? Ele não é mais honrado. A prova disso, que você cansa de ver. Quem é adorado na igreja? Primeiro a idolatria a pastores, a cantores. Depois a outra idolatria a quem? A mamão. E a idolatria é tão grande que eu já tive o desprazer de pregar em igrejas que na hora da pregação uma rifa passava dentro da igreja, de tanta adoração que há. E você acha que Deus não está vendo isso? Que Ele está batendo palma para isso? Então Deus falou: vocês gostam de idolatrar dinheiro e pessoas? Tranquilo, eu vou dar o que vocês querem. Está aí, irmãos. Um idolatra um político, de dois lados tinha idolatria, irmãos. E aí Deus fala: é disso que vocês gostam? Então vou preparar para vocês. Ninguém vai parar, irmãos. Ninguém vai parar a esquerda, ninguém vai parar o comunismo. Ele vai atuar. E vai, sabe por quê? Porque a igreja se apostatou e idolatra pessoas, não querem ler a Bíblia, amam pastores. E por que não sair daquela igreja? Simples. Eu dizimei aqui para construir isso aqui, eu vou sair fora disso? E estão agarrados àquilo ali, investiram naquilo ali. A coisa mais fácil do mundo é juntar pessoas para gritar a placa de uma igreja, o nome de um ídolo. O difícil é fazer o que Paulo disse: formar Cristo nas pessoas. E qual é a palavra? E qual é a palavra? Sai do meio dela, povo meu, para que nem corra nas suas pragas. Porque hoje a marca da besta já está na igreja, e a marca da igreja é idolatria. Se vai ser um chip, se vai ser uma tatuagem, eu não posso dizer, mas todos que estão marcados com a idolatria a pastores, com a idolatria a placas de igreja, estão preparadinhos para aceitar o anticristo, idolatrar ele. Simples assim. Agora, se alguém pensa que esse chip que estão colocando aí vai ser muita gente não vai ser obrigada a usar esse chip, não. Eles vão querer. Esse chip, ele vai dar sabedoria às pessoas. Ele vai ser ligado ao teu cérebro. As pessoas vão se achar super-homens com esse chip. Só não vai colocar a marca da besta, irmãos, quem entender que agora não tem a opção 3. Agora não tem a opção 3. Só tem 2 opções: seja quente ou frio. Não tem saída, irmãos. Da agora para frente a palavra de ordem é: santifique-se mais ainda. Leia a palavra, coma a palavra, tenha coragem de abrir mão a esse amor que você tem, a esse púlpito bonito que você senta, num lugar que está destruído pela idolatria, pela prostituição e pelo pecado.
porque você ama essa placa, porque você ama esse assento que você senta nesse púlpito maravilhoso. É isso que Jesus falava. Ele ama os primeiros assentos da sinagoga. Então, a decisão é sua, mas a marca da besta é essa. Essa é a marca, é a mesma marca que estava no povo de Israel. Veja o que Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marca que Paulo tinha? Era a marca de varadas que ele apanhava por causa do Evangelho, é a marca do jejum, da oração, era a marca da santidade, era a marca da comunhão. Essa é a marca que o povo hoje não tem. Não tem, se perdeu. A sensualidade entrou dentro da igreja, as pessoas perderam a noção de ridículo. Eles não conseguem nem respeitar nem a casa de Deus. E acham normal irem para a igreja como quem vai para uma boate. Como isso, irmãos? Estão marcados. Crentes que já perderam o temor de Deus estão marcados já. A marca antes dela ser colocada na mão ou na testa, ela já está sendo colocada no cérebro das pessoas. Só há um antídoto, a palavra de Deus. Não tem outro antídoto. Você não vai conseguir dizer não para a marca. Pelo contrário, você vai querer essa marca. Sabe por quê? Como você vê que as pessoas estão marcadas? Voltemos para Tessalonicenses, por favor. Jesus disse uma certa vez: nos últimos dias apareceriam falsos cristos que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria quem? Porque, se possível, quem tem comunhão com Deus não se engana. Observe o que diz. Versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Há pessoas indo atrás de lugares que, para sentir o poder de Deus, tem que ver gente rodopiando, pulando, falando língua estranha. Nós cremos em dons espirituais, irmãos. Nós cremos em línguas estranhas. Mas a Bíblia fala que a ovelha conhece o que do pastor, a igreja? É a língua estranha? É o milagre? É o rodopiar no poder? É o quê? A voz. Eu vejo pessoas, irmãos, indo atrás de lugares. Eu vou lá porque o camarada adivinha o CPF, adivinha até a placa do carro. Irmãos, aqui está dizendo claro que ele faria descer fogo do céu para, se possível, enganar os escolhidos. Quem está marcado, igreja? Quem não entende a palavra. Ou você entende a palavra e para de ir atrás de revelamentos e sinais, ou então tu está marcado. Sinto muito amarguradamente falar para você, mas você está marcado, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Você anda atrás de sinais, anda atrás de, como que fala, celebridades gospel. Tu está marcado, irmãos. Por que muitos não aceitaram Jesus? Amados, falei isso na pregação, vou falar de novo. Deus não facilitou, irmãos. Deus não podia facilitar? Podia. Eu vou mandar meu filho à terra, mas vai nascer aonde? Num palácio de Salomão. Ou quem sabe, vou mandar meu filho Jesus à terra para vir como? Como sacerdote. Ele era uma autoridade espiritual. O que Deus faz? Nasce na tribo de Judá, onde não havia sacerdócio. Mas então, pelo menos, mandar ele rico. Não rico nada, ele é filho de um carpinteiro. A palavra, olhando para esse, nenhuma formosura vimos. Era um homem de quem os homens escondiam o rosto. Muitos hoje não conseguiriam. Se Jesus nascesse hoje, muitos não aceitariam ele, porque muitos seguem celebridades. Quantos seguidores tem no YouTube? Quantos seguidores tem no Instagram? Qual é a credencial dele? Qual o seminário que ele fez? Jesus não...
Deus não facilitou nada para as pessoas aceitarem o que Jesus falava, porque ele não era sacerdote, ele não era escriba, ele não era rei. E hoje, muitas pessoas estão marcadas, porque não entendem. Jesus falou claramente, com todas as letras: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ele está entre vós. Você se encanta com aquilo que você vê. Só que a palavra fala que a ovelha se encanta com o que ouve. Já viu o vídeo na internet? Eu vejo, já vi umas 3 ou 4, não me canso de ver, é a coisa mais linda. As ovelhas estão lá, chega um camarada que não é o pastor das ovelhas, chama as ovelhas. Chega outro, aí chega o pastor e chama, elas vêm tudo a 1000, porque conhece a voz do pastor. Será que você tem dado ouvidos à voz de Deus, ou tem dado ouvido a pessoas que massageiam o seu ego, que fala que Jesus é amor, que fala que agora não é mais pecado isso ou aquilo? Você está marcado. Essa é a marca da besta. Quem tiver com essa marca da idolatria, a marca de querer ver Deus de forma de milagres, está marcado. Ele vai vir fazendo sinais, irmãos. Quem ama idolatrar pastores, convenções, púlpitos, templos, está marcado. Ele vai vir com resplendor. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis aí, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos ter os nossos ouvidos bem abertos para ouvir a Tua voz. Dá-nos graça, ó Pai, para que não venhamos sucumbir diante de toda a oferenda que Satanás tem feito aos pastores e à igreja. Pai, que nós possamos confiar em Ti, ó Pai. Sabemos que Tu és fiel, sabemos que estás conosco, meu Senhor. Nos livra, meu Senhor, da apostasia galopante que está no meio do Teu povo. Ó Pai, abre para nós a porta da palavra, da oração e do jejum. Dá-nos graça para prosseguir, ó Pai, mesmo que seja em meio às pedras, aos espinhos, Senhor. Dá-nos graça para continuar a fazer a Tua obra, porque eu sei que o tempo se abreveia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.